Temas que pode encontrar em agência.eclesia.pt. Caridade, Justiça e Solidariedade, título para um número especial da revista Eclésia, a chamar a atenção para a realidade social e para as relações de proximidade que devem ser cultivadas entre povos, culturas e religiões. Otávio Carmo, professor Matos Ferreira, muito obrigado por estarem na nossa companhia. Temos aqui o número da edição especial da revista Eclésia. Como é que resulta esta edição especial e o porquê deste título? Caridade, Justiça e Solidariedade. Ela é especial em primeiro lugar porque o semanário Eclésia já desde mais de 1 ano e meio tem uma edição digital. Portanto, esta é uma edição física em papel com a coordenação do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Chega porque se entendeu que, de facto, eram temáticas e o curioso é que a reflexão sobre estas temáticas fundamentais da sociedade até começou a ser elaborada em conjunto antes desta grande crise económica. E, portanto, é um projeto que já vem de há muitos anos, já teve 2 edições anteriores dedicadas a outras temáticas e a centralidade destas questões da caridade, da justiça e da solidariedade, da ligação, da perspectiva interreligiosa, portanto, estes temas são abordados por vários especialistas de outras religiões que não o cristianismo, e também o percurso histórico destas dinâmicas nas sociedades. Foi essa ideia de certa forma, apresentar uma reflexão sobre estas questões que foram ganhando pertinência com o agravar da crise financeira. Obviamente, por exemplo, há uma reflexão também do Dr. Matos Ferreira sobre a transformação do conceito do trabalho, que é muito importante, e depois há outras reflexões também sobre o valor do emprego e a dignidade do trabalho, que são muito importantes nesta altura, e, portanto, é com muito gosto que a Eclésia apresenta este projeto, que me parece essencial numa altura em que estas temáticas são muito debatidas, mas em que provavelmente falta perceber que são, no fundo, estiveram sempre presentes na história da humanidade, e há um património de reflexão e de ação que vai para além da resolução imediata de problemas orçamentais. Dr. Matos Ferreira, os artigos que dão corpo a esta publicação remetem-nos de alguma forma para uma análise destas dimensões da caridade, da justiça e da solidariedade, transversal a culturas, a religiões, à forma de pensar, à evolução histórica. Ao fim e ao cabo, faz uma abordagem nesta linha, não é? Estimulando de alguma forma a pontos de convergência, não é? Sim, porque há 2 pontos que vale a pena serem exatamente confrontados com a reflexão histórica, ou historiográfica, se quisermos, que é a palavra caridade é uma palavra central, por exemplo, para a tradição cristã, mas ela encontra-se declinada de muitas maneiras noutras culturas, noutras tradições religiosas e com uma enorme ancestralidade. Por exemplo, questões fundamentais que têm a ver com o estrangeiro, com o pobre, com a viúva, etc. Isto é, situações que societariamente são situações de grande precariedade. Há grandes tradições que sempre estimularam a consciência dos indivíduos a agir. E o grande problema que se põe no passado como hoje é que as coisas passam-se ao nível da consciência das pessoas e passam-se também ao nível da capacidade que os indivíduos, por isso há aqui exemplos de personalidades, há o exemplo de grupos inclusivamente que criaram formas novas de responder aos problemas societários, porque muitas vezes tem-se a noção, a ideia de que na sociedade tudo o que existe, pronto, sempre foi assim. E as coisas não são, elas resultam de um esforço, por exemplo, no campo da saúde, no campo, por exemplo, do acolhimento ou do recolhimento de pessoas em situações difíceis, etc. E foi um pouco com um olhar, por um lado, historiográfico, portanto, histórico, tentando chamar a atenção às pessoas da importância desta problemática. E, por outro lado, também, a história, a última parte deste trabalho, aponta para experiências que hoje existem.
e que as pessoas muitas vezes não valorizam. Um dos grandes problemas atuais, para além de todas as crises que as pessoas podem ter, é que vivemos sempre uma cultura do bota abaixo, portanto, uma cultura que por si só esvazia a esperança e, com realismo, tem-se muita dificuldade de olhar para o que existe e o que é positivo. E isso é um grande problema. Portanto, este esforço acaba por ser também um estímulo, ao fim e ao cabo, ao revitalizar da consciência de cada um. Exato. E com uma perspectiva histórica. Por exemplo, nós vamos aqui, por exemplo, às experiências confraternais, que existem várias formas religiosas, nomeadamente nas correntes cristãs e, em particular, no catolicismo, e uma das coisas que temos a preocupação é dizer que essas formas, se quisermos, de fortalecimento da organização das pessoas é fundamental. E depois, o ponto que aqui também já foi referido, que é o do trabalho. Há um grande desafio civilizacional que é conseguir não só comida para todos, mas um trabalho que permita que as pessoas se realizem e, de algum modo, possam sobreviver com base nesse trabalho. E sobretudo, porque as pessoas esquecem-se muito de que, por exemplo, mesmo na perspectiva do liberalismo e do mercado, as pessoas esquecem-se de uma coisa fundamental, que é, tudo isso foi pensado e legitimado porque o homem devia exatamente desenvolver as suas capacidades de trabalho. E hoje isso é uma carência radical que existe nas nossas sociedades. Otávio Carmo, e periodicamente, então, já o percebemos, a Agência Eclésia e Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa vão-se encontrando numa cooperação que acaba por dar sentido também a um unir de esforços, ao fim e ao cabo, entre instituições que às vezes procuram e lutam pelo mesmo, não é? Sim, aqui neste caso é importante que esta memória histórica ajude a iluminar a atualidade. No fundo, o nosso trabalho de agência é noticiar aquilo que vai acontecendo no dia a dia. E aqui, por exemplo, estas experiências de confraternidade que são muito importantes, qualquer pessoa que tenha crescido numa aldeia tem noção da importância desta dimensão, são muito importantes, por exemplo, para a formação e consolidação daquilo que é hoje o regime democrático. E é importante reler estas... Constrói-se à pequena escala em primeiro lugar e depois... Há um ideário que surge com estas experiências de confraternidade que depois é consagrado na Constituição e nesta experiência do regime democrático. E do nosso ponto de vista, de facto, esta parceria tem muito a ver com isto, tem a ver com a capacidade de, lendo a história e interpretando a história, não apenas contando a história, que ser capazes de iluminar a atualidade. Muito bem, muito obrigado a ambos por terem partilhado connosco então as linhas de força desta publicação. É um olhar sobre o número especial da revista Eclésia, que tem por título Caridade, Justiça e Solidariedade, Consciências e Práticas